Estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e hoje recebendo o doutor em Inteligência Artificial, Celso Camilo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Celso. Olá a todos. Um prazer imenso estar com vocês e fico à disposição. Celso, nos últimos 10 anos, principalmente, tivemos grandes avanços tecnológicos. Ligações por vídeos, pagamentos por meios digitais, reconhecimento facial e muitos outros. Se antes, há 50 anos atrás, as pessoas tinham receio de que as máquinas pudessem roubar os seus empregos, hoje isso é quase uma realidade, né? Inclusive, segundo um estudo de um banco de investimentos, Goldman Sachs, a tecnologia de inteligência artificial poderá substituir 300 milhões de trabalhadores nos próximos anos. Para você, agora os humanos realmente serão substituídos por máquinas? Como você, doutor de inteligência artificial, enxerga isso? Eu costumo dizer que são fases, né? Toda a evolução humana, e especialmente a evolução tecnológica, ela traz mudanças culturais, mudanças sociais, mas ela sempre vem em fases, né? Então, se a gente pega desde das revoluções industriais, primeira revolução, a máquina a vapor, a segunda, a eletricidade, a terceira, a computação, e agora a quarta, a inteligência, todas essas grandes mudanças na tecnologia geram transformações significativas em toda a sociedade. Por isso que a gente chama de revolução, né? Porque todas as áreas de aplicação, as áreas industriais, as áreas sociais, elas são impactadas por essas novas tecnologias. Não é diferente na IA. O que vem acontecendo na fase 1 da IA é um aumento de produtividade. Então, não é na fase 1 que há um grande volume de pessoas que perdem as suas funções, do ponto de vista do trabalho. Mas sim, na fase 1 eu tenho um aumento de produtividade com as ferramentas até então existentes. Essa fase 1, ela vai prolongar durante vários anos, né? A gente faz uma especulação de mais 20, 30, 40, 50 anos à frente, onde os trabalhadores, em sua maioria, receberão ferramentas para aumentar a sua capacidade produtiva. Tá? É claro que isso depende muito da região do mundo, né, da geografia, onde estamos falando, né, sobre isso e quando estamos falando sobre isso. Inovação, ela tem que ser discutida sobre a ótica de tempo e espaço. Eu não posso dizer que é a mesma inovação, é a mesma evolução em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Não é assim que acontece. Tem lugares do mundo que não tem energia elétrica, ou seja, não passou pela segunda revolução industrial. Então, considerando uma média do mundo desenvolvido, nós estamos numa fase de aumento de produtividade das pessoas com ferramentas da IA. Alguns vão começar a perder a funcionalidade em termos de tarefa, sim, que vão ser realocados em outras tarefas. A fase 1 é essa. A fase 2 muda, porque a partir do momento que eu consigo perceber que eu consigo fazer a máquina produzir tanto quanto o humano com a máquina, então eu começo a substituir. E essa substituição, de novo, ela não vem do dia para a noite, ela não é um volume significativo, ela é num volume que vai transformando o trabalho, as pessoas, a cultura e assim por diante, inclusive a própria economia. Quando a gente chegar lá nessa fase 2, lá na frente, a própria sociedade vai ter arrumado uma forma, economicamente falando, de inclusão ou de continuar esse desbalanço que existe hoje em dia de qualidade de vida, renda, distribuição de renda e assim por diante. A nova economia vai ser uma nova economia pautada nessas características dessa nova sociedade. Não vai ser a economia atual. A economia atual ela não consegue suportar essas evoluções. Então, nós vamos evoluir e mudar toda a sociedade, inclusive a própria economia e a relação de trabalho. Porque a gente pensa muito na questão do aprofundamento das desigualdades sociais, né? É igual você está falando, não será essa economia, porque a gente pensa que se fosse nessa agora, a gente teria um aumento muito maior das desigualdades, como aconteceu na pandemia, por exemplo. É natural, e quando há essa mudança, que haja descompassos, né? Porque está se realocando uma nova ideia, uma nova forma de se equilibrar ou estabilizar essa economia. Então, naturalmente, haverá perdas, haverá transtornos até que se realoque
essa nova forma de economicamente equilibrar o trabalho, a renda, a qualidade de vida e assim por diante. Agora, é importante ressaltar que esse fosso do trabalho, do emprego, das vagas, ele já existe, e não é de hoje que ele existe, né? Então, se você pega, por exemplo, a quantidade de vagas abertas no mercado e a quantidade de trabalhadores desempregados, já existe uma discrepância que não necessariamente veio por conta da IA. Por que temos vagas abertas e trabalhadores desempregados? A resposta é qualificação. Então, é natural que, conforme vai mudando a tecnologia, esse fosso, essa diferença cresça, né? Até que as pessoas consigam, numa certa velocidade, se requalificar e, portanto, se reempregar. Tá? Então, essa dificuldade de requalificação ou de mudança de carreira, ela vai continuar e tem que se agravar um pouco conforme essas novas tecnologias vão chegando. Porque, no final, as pessoas precisam mudar um pouco a mentalidade. A gente, infelizmente, tem uma mentalidade de que a gente vai para a escola, depois vai para uma faculdade, um curso técnico, e aí eu aprendo o que fazer, depois eu vou para o mercado aplicar o que eu aprendi, né? Isso não é mais assim. A gente está o tempo todo precisando aprender. Então, o aprendizado não pode ser mais uma dor. Sair da zona de conforto não pode ser mais uma dor. Ela vai ter que ser uma constância, tem que ter prazer nisso. Então, a gente sai da mentalidade em que eu tenho que aprender para uma mentalidade que eu quero e gosto de aprender. Eu preciso ter essa mentalidade de uma pessoa sedenta por conhecimento e informação. Não só para aplicar no trabalho, também para aplicar no trabalho. Mas, infelizmente, a gente montou uma escola em que as pessoas não gostam de aprender. Elas fazem porque precisam, né? Então, a gente, com isso, esse pensamento de que quanto menos eu estudar, melhor do ponto de vista de esforço, fica ruim, prejudicado, né, a carreira das pessoas, a vida das pessoas. Então, se a sociedade conseguisse aproveitar essas mudanças, esse mundo dinâmico, esse mundo volátil, para realinhar a mentalidade que eu preciso, agora eu não só devo, como preciso aprender constantemente, né? E isso é uma coisa que a gente deveria ter como parte boa dessas mudanças, essa reestruturação mental sobre a vantagem de estar sempre aprendendo, de forma formal, de informal, de todas as formas possíveis. O aprendizado é sempre importante. Você citou a questão que nós estamos na primeira fase da inteligência artificial e no ano passado a gente teve o lançamento do ChatGPT e que realmente aumentou a produtividade em vários aspectos. Eu, enquanto jornalista, uso bastante, principalmente na questão de pesquisa. Diminui o tempo que eu passaria ali horas pesquisando sobre um tema, o ChatGPT me responde ali e aí cabe a mim procurar se aquilo realmente é verídico ou não e me ajuda de alguma forma. Porém, a gente sabe que tem pessoas que vai usar isso da forma errada, às vezes copiar tudo que está ali e colar. A gente também tem as questões da modificação das imagens, né? A gente teve o caso aí de grupos de alunos que usaram a foto de meninas e colocaram em imagens pejorativas ali. E como que fica essa questão ética? Como que a gente lida com isso tudo? É interessante. Mais uma vez, né, transformando a sociedade vai ter que se ajustar e se estabelecer, né? Tem uma parte da IA que é a parte da governança, da regulação. O mundo todo discute regulação hoje em dia, e é necessário regular, não tenha dúvida. Toda tecnologia de potencial agressivo, ela deve ser regulada. Não a tecnologia, isso é importante ressaltar, porque a tecnologia, a gente não pode fazer julgamento de valor em cima da tecnologia. Não é a tecnologia que é má ou boa. É o uso da tecnologia que é, né, para um benefício ou para um malefício. Então, a gente precisa, e o mundo todo está tentando entender isso, como regular o uso, como regular, né, a capacidade negativa daquele uso. Então, assim, esse é uma pauta importante, e passa por essa pauta a história das fake news, das deepfakes, né, das alterações de imagem, uso de imagem inadequado, e assim por diante. De fato, como eu disse, como é tudo muito novo, as pessoas ainda não têm cultura suficiente, aprendizado suficiente para saber lidar com isso.
o que eu sempre digo é, senso crítico não custa nada para ninguém. Então, quanto mais rápido você educar, quanto mais rápido você estabelecer um senso crítico para as pessoas, melhor fica essa relação com a tecnologia, né? Mas, ressaltando, a regulação é um ponto importante e fundamental nesse processo de desenvolvimento da tecnologia junto à sociedade. Sim, e isso a gente também destaca a questão de não só educar, mas assim, de combater de certa forma, por exemplo, os crimes. Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, melhorou muito a nossa vida enquanto sociedade, enquanto pessoas. Você chega ali, passa o cartão por aproximação, tudo é muito mais prático, só que também aumentou os crimes, né, virtuais. A gente tem dados de que diminuíram-se o roubo, por exemplo, as pessoas ali, os assaltos, e as pessoas estão aplicando golpes, né? Então, assim, é muito boa a tecnologia, mas a gente entra nessa outra questão de sociedade, né? De que a sociedade, às vezes, tem desigualdades sociais, tem outras questões que vai tá colocando essa tecnologia para um uso ruim, né? Como você falou, né? Quando a gente regular os usos. O Estado tem um papel importante nesse processo, porque, assim, é claro que o mundo ideal é que as pessoas tivessem educação suficiente para se autorregularem, né, ter um senso crítico importante nesse processo, que o caminho é a educação. Só que esse caminho é um caminho normalmente longo, um caminho, mudar a cultura, mudar mindset, né, mentalidade, é um caminho mais longo. Então, é claro que a regulação, o Estado vem, né, com o poder de polícia, com o poder de regulação, tentar contornar ou tentar proteger melhor esses cidadãos. Agora, é importante ressaltar, o Estado também não tem capacidade de estar em todos os lugares, né, vigiar todos os centros, ainda mais no mundo digital que é fluido. Então, as pessoas precisam acelerar o processo de instrução, porque nós vivemos numa sociedade puramente tecnológica, em que as pessoas não conhecem tecnologia. Você está num ambiente que o ambiente ele é pautado por tecnologia, e você não tem conhecimento de tecnologia, o que você vira? Você vira refém desse ambiente. Então é isso que acontece, as pessoas precisam urgentemente, né, por meio do canal da mídia, e a mídia tem que assumir esse papel cada vez mais. A mídia tem que entender que ela também é escola, ela já sabe que é formadora de opinião, né? As empresas têm que assumir que elas são também escola, elas precisam formar, instruir, né? Esse ambiente dinâmico onde as pessoas não vão mais só para a escola para aprender, elas aprendem em todo lugar que elas estão, elas aprendem na escola, elas aprendem no trabalho, elas aprendem na diversão, elas vivem aprendendo do ponto de vista de conhecimento. Então, esse papel precisa ser distribuído entre as pessoas e é o próprio autoconhecimento dessa capacidade. As pessoas acreditam em coisas que estão no WhatsApp, assim, e quem mandou quem chancela a informação. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura de consumo irrestrito da informação. Se a gente pegar a revolução das mídias, e eu vou falar bem rapidamente aqui para não perder muito tempo, a gente saiu lá do Homens da Caverna com a comunicação gestual, depois uma comunicação oral, depois a comunicação escrita, pinturas rupestres, assim por diante, depois uma imprensa, né, uma escrita em que você poderia fazer uma pessoa produzir, várias pessoas consumir por meio dos livros, depois a broadcast, rádio, TV, um produtor, N consumidores, e lembrando, esses N consumidores eram consumidores que não tinham filtro, ninguém questionava quando ouviam a rádio, quando ouviam a TV, se aquilo era verdade ou era mentira. Por quê? Porque estava acostumado que tinha uma chancela, aquilo que veio dessa emissora, desse produtor, é verdade, então as pessoas olhavam para a TV, até a forma de falar, eu vou me informar com o jornal, com a TV, com a rádio. Tudo bem, aí veio a internet. Quando veio a internet, ficaram N produtores com N consumidores. Qual que era a diferença? Até então, os N produtores eram com filtro, com chancela. Com a internet, esses N produtores se proliferaram sem filtro. As pessoas produzem o que acham, sem crivo, sem metodologia, sem garantias. E o consumidor continuou o mesmo, aquele consumidor sem filtro. Então você tem o caos, produtores sem filtro, consumidores sem filtro. E aí é o que nós estamos vivendo hoje em dia, as pessoas acreditando em tudo que qualquer pessoa produz, né? Desde crianças de 10, 11 anos que têm canais no YouTube com milhares de telespectadores, que essa criança de 11 anos consegue, até do ponto de vista mental, fazer algum crivo, alguma análise,
alguma crítica em cima do que está produzindo. E aí você imagina quem está consumindo. Então, se as pessoas que estão consumindo, aí por que eu estou contando essa história toda? Porque agora temos que entender que os consumidores precisam ter senso crítico. Sim. Tem que assumir que parte do princípio que não é verdade. Aí você vai atrás para saber confirmar que é ou não é verdade. Porque senão, não tem governo, não tem Estado, não tem educação que vá conseguir suplantar tudo isso, né? Precisamos que as pessoas tomem consciência que precisam ter filtro. Sim, isso é super importante. A gente sempre fala sobre isso aqui para os trabalhadores, porque nós aqui no sindicato temos enfrentado essas questões de golpes, pessoas que estão utilizando, às vezes, as nossas informações para aplicar um golpe nos trabalhadores. E a gente fala sobre isso, né? Sempre desconfiar, tentar verificar se realmente é um diretor que está passando aquilo, se aquilo realmente está saindo da instituição. E é um trabalho de educação mesmo, né? De tentar educar as pessoas, de tentar fazer com que elas sejam mais críticas em tudo que elas recebem, de acreditar naquilo ou não. E aí eu quero agradecer a sua participação, Celso, e convidar você para a gente fazer outros debates sobre isso, que eu acho que é um tema bem amplo, né? Dá para a gente discutir vários assuntos, principalmente sobre ética, sobre regulação também. Eu fico à disposição, como eu disse, né, é um prazer imenso estar apoiando, fazendo a minha parte aí nessa informação, nessa educação desse mundo tão digital, tão tecnológico, que as pessoas precisam urgentemente acelerar esse aprendizado, né? Então, fico à disposição, um grande prazer imenso falar com toda a tua audiência aí, e sempre que precisar, só chamar. Grande abraço.